Olá, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos, mais especificamente o benzeno substituído. Quando a gente fala em benzeno substituído, a gente vai estar falando de um benzeno que tem uma ou mais ramificações. No caso, primeiro, o que é um benzeno? O benzeno é um hidrocarboneto que possui uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono e também vai ser uma cadeia insaturada por apresentar ligações duplas na sua estrutura. No caso, essas três formas de representação, ambas representam o benzeno, só que de formas diferentes. Mas o benzeno ele sempre vai ter uma característica específica. Vai ser um hidrocarboneto de cadeia fechada com 6 átomos de carbono, onde ele vai possuir três ligações duplas alternadas. Ligação dupla, simples, dupla, simples. Então, essa vai ser a estrutura que representa o benzeno, que também pode ser escrita dessa forma ou dessa forma, onde todos os átomos de carbono dentro do benzeno fazem as quatro ligações. E o benzeno vai ter uma fórmula molecular específica, o C6H6, 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Como a gente viu, o benzeno substituído vai ser um benzeno que possui uma ou mais ramificações. No caso, essas ramificações vão substituir os átomos de hidrogênio no anel benzênico. No caso, o benzeno possui 6 hidrogênios. Então, eu posso ter 6 posições de ramificação. Eu posso substituir cada átomo de hidrogênio desse por uma ramificação. Os benzenos também, eles podem se ligar a outros anéis benzênicos, formando uma cadeia polinuclear. Lembra, uma cadeia polinuclear vai ser aquela na qual apresenta dois ou mais anéis benzenos em sua estrutura. Aqui a gente tem alguns exemplos: o fenantreno, o antraceno, o naftaleno e o difenilmetano. Mas o principal para nós agora é reconhecermos o benzeno com ramificação ou com ramificações. No caso, a nomenclatura de benzeno substituído ou benzeno ramificado é bem simples. Primeiro vem o nome da ramificação, depois o nome benzeno, porque o benzeno vai ser sempre a nossa cadeia principal. Então aqui, ó, o benzeno vai ser a cadeia principal. O benzeno vai ser a cadeia principal. No caso, esse benzeno contém apenas uma ramificação metil. E esse benzeno contém apenas uma ramificação etil. Então, como é que vai ser a nomenclatura desses dois compostos? Aqui eu vou ter o metilbenzeno e aqui eu vou ter o etilbenzeno. Bem simples. Primeiro vem o nome da ramificação, depois o nome benzeno. Aqui eu tenho três benzenos ramificados, cada um deles com duas ramificações metil. Uma ramificação metil, duas. Da mesma forma, uma ramificação metil, duas. Uma ramificação metil, duas ramificações metil. Mas qual a diferença entre elas? A posição da ramificação. Como a posição é diferente, eu vou ter substâncias diferentes e cada uma delas vai ter um nome diferente. Quando você tiver um benzeno que tem duas ou mais ramificações, você tem que indicar, além do nome das ramificações, a posição, enumerando os carbonos do seu benzeno. No caso, a enumeração sempre começa a partir do carbono que tem a ramificação mais simples. Nesse caso, como são duas ramificações metil, tanto faz. Eu escolhi esse como sendo carbono 1 ou esse como sendo carbono 1. Vou atribuir a esse carbono aqui o número 1. Pode seguir o sentido horário ou sentido anti-horário. Qual vou escolher? O que vai dar a menor numeração possível à próxima ramificação. No caso, o sentido anti-horário. Eu vou ter um metil na posição 1 e um metil na posição 2. Já aqui,
vou atribuir a esse carbono o número 1. A segunda ramificação vai estar na posição 3. Então, eu tenho um metil na posição 1 e um metil na posição 3. No terceiro exemplo, vou atribuir da mesma forma a esse carbono o número 1. E a segunda ramificação vai estar localizada no carbono 1, 2, 3, no carbono 4. Então, qual a diferença entre essas três estruturas? A posição das ramificações. Aqui, ó, eu tenho uma ramificação, tenho duas ramificações metil na posição 1, 2. Aqui eu tenho duas ramificações metil na posição 1, 3. E aqui eu tenho duas ramificações metil na posição 1, 4. Como é que vai ser o nome? Da mesma forma, vou indicar a ramificação e a posição e depois o nome da cadeia principal. No caso, aqui eu vou ter o 1,2-dimetilbenzeno. No segundo exemplo, 1,3-dimetilbenzeno. E no terceiro exemplo, 1,4-dimetilbenzeno. Lembrando, ó, que esse di é para indicar que eu tenho duas ramificações metil iguais, uma no carbono 1, uma no carbono 2, ligados ao benzeno. A mesma coisa, duas ramificações metil, uma no carbono 1, uma no carbono 3, ligados ao benzeno. Duas ramificações metil, uma no carbono 1, uma no carbono 4, ligados ao benzeno. Mas também existe outra possibilidade. Nós podemos substituir a numeração 1, 2, 1, 3 e 1, 4 pelas posições orto, meta ou para. Essa nomenclatura orto, meta ou para só é utilizada para benzenos substituídos, benzeno com duas ou mais ramificações. E as posições orto, meta e para são definidas a partir do carbono 1. E o carbono 1, para o benzeno, é o carbono que tem a ramificação mais simples. No caso aqui, esse X está representando o meu carbono 1, o que tem a ramificação mais simples. As posições adjacentes ao carbono 1 vou chamar de posição orto. A posição consecutiva à posição orto vou chamar de posição meta. E a posição paralela ao carbono 1 vou chamar de posição para. Então, para definir a posição orto, meta e para, a primeira coisa é definir o carbono 1. Nesse caso aqui, esse vai ser meu carbono 1. Então, quais vão ser as minhas posições orto? Aqui eu vou ter, ó, deixa eu mudar a cor. Aqui eu tenho posição orto, posição orto. Logo após, vou ter posição meta, posição meta. E por último, vou ter a posição para. Nesse caso, ó, lembra que as posições orto, meta e para são definidas sempre a partir do carbono 1. Então aqui, carbono 1, posição orto, posição meta, posição para. Então, a minha ramificação metil se encontra em qual posição? Em relação ao carbono 1, na posição orto. Já no segundo exemplo, a minha ramificação em relação ao carbono 1 se encontra em qual posição? Na posição meta. E no terceiro exemplo, a minha ramificação em relação ao carbono 1 se encontra em qual posição? Na posição para. Então aqui eu vou ter uma ramificação metil na posição orto, uma ramificação metil na posição meta, uma ramificação metil na posição para. Como é que eu vou substituir essas posições da nomenclatura? Da seguinte forma. Aqui eu vou ter, ó, O de orto, dimetilbenzeno. Esse O é para substituir as posições 1, 2. Porque a posição orto ela é definida a partir do carbono 1. Então, eu vou ter carbono 1, o carbono adjacente ao carbono 1, que é o carbono 2, vai ser minha posição orto.
Então, vou ter ortodimetilbenzeno. No segundo exemplo, eu tenho M-dimetilbenzeno. Esse M se refere a metadimetilbenzeno. O meta é a posição, ó, é o carbono 3 em relação ao carbono 1. Carbono 1, posição orto, 2, posição meta, 3. Vai ficar metadimetilbenzeno. E no terceiro exemplo, a nossa segunda ramificação se encontra na posição para. P de para, dimetilbenzeno. Aqui, ó, lembra? A posição para é definida a partir do carbono 1. Carbono 1, carbono 2, orto, carbono 3, meta, carbono 4, para. Então, aqui eu tenho, ó, para dimetilbenzeno. Nesse caso, a gente está vendo, ó, duas possibilidades de nomenclatura. Ambas são corretas. Você pode utilizar tanto essa como essa. Elas vão representar a mesma estrutura, só que de formas diferentes.